Cassiano já aqui com a gente nos nossos estúdios. Como está? Tudo bem? Boa tarde, Cássia, ouvintes. Boa tarde, Cassiano. Nosso tema obrigatório, que são os efeitos da seca o efeito da seca e das queimadas. A seca já era esperada, as queimadas vieram como um problema maior e os efeitos disso no agronegócio. Está subindo o preço. Está subindo o preço, na verdade tem muita coisa acontecendo, né? Os incêndios pegaram principalmente canaviais, aqui no interior de São Paulo, que é o maior produtor, centro-sul do Brasil como todo ali, a região de São Paulo na fronteira com Paraná, Mato Grosso do Sul, também muito já precificado, vamos dizer assim, o mercado já está olhando para essa questão aí do aumento do possível problema com oferta de açúcar e de cana de açúcar, né? E aí já teve uma reação nos preços, ainda está incerta essa história, né? Porque o fogo continua se alastrando, volta e meia tem muitos focos, a gente está com o maior número de focos de incêndios aí da história em algumas regiões. E outra situação que é da seca, né? A gente tem uma seca muito severa atingindo regiões produtoras. O Brasil agora, Mato Grosso principalmente, já poderia estar plantando soja desde o dia 7 de setembro e está faltando chuva, a tão abençoada chuva para dar o início à nova safra de soja do Brasil. Ela não chegou ao centro-oeste, especialmente Mato Grosso. Produtores aí já estão ficando apreensivos e o que o produtor faz? Quando ele vê que está tendo algum problema já, e um problema de ordem além ali de ser uma coisa pontual, o preço da soja já tem uma reação, e aí o produtor que tinha alguma soja, ele já segura essa soja porque ele acha que o preço vai subir mais. E aí começa uma corrida no mercado internacional. O Brasil é o maior produtor mundial de soja, exportador também. Já tem exportador oferecendo prêmio para conseguir comprar soja agora e para o produtor já embarcar essa soja o quanto antes, para ele ter essa garantia de abastecimento. Agora, só para deixar claro, quando a gente fala da seca, é que em circunstâncias normais, pelo histórico, estaria chovendo nesse momento. Exatamente, a chuva está atrasada e já teve uma mudança nesse calendário de plantio, de zoneamento de risco agroclimático, né, que é considerado aí a principal política pública para colocar as atividades, as culturas dentro de uma janela ideal de chuva, de clima, para evitar risco. E isso já foi antecipado, vazio sanitário em diversas regiões, já foi prolongado em diversas regiões para o produtor ter mais tempo para plantar, quando planta atrasado. E mesmo assim, ninguém consegue controlar ali a natureza, né? Então, assim, não chegou essa chuva, já era para estar chovendo, já era para ter uma umidade mínima. Por enquanto não é nenhum caso grave, mas à medida que que o tempo vai passando e a janela vai ficando cada vez mais estreita para o produtor plantar, colher, né? Seja soja, seja tomate, cenoura, batata, que nesse caso os hortifrutos são beneficiados, a seca ajuda na maturação e antecipação na colheita. No caso de grandes culturas, né, como cana, soja, café, isso preocupa porque são culturas em que o Brasil domina no mercado internacional. Queria até pegar o gancho do café aqui para a gente não perder. Só antes disso, o negócio do café que é importante, mas antes disso você falou estava autorizado a plantar a partir de 7 de setembro. Por que 7 de setembro? Isso tudo foi combinado e esse período, essa data foi definida agora recentemente. É o vazio sanitário da soja, como é chamado. Quem define isso? Isso é uma portaria ministerial, né, que precisa ser sancionada ali, publicada em decreto. E isso leva em consideração um período em que os campos precisam ficar sem nenhuma soja plantada. O Brasil planta muita soja e existe uma doença que é a ferrugem asiática, a principal doença da soja, que ela se prolifera com um fungo que contamina ali, e se você tiver qualquer resquício de ferrugem asiática num período que não pode ter, você já começa a safra com a lavoura contaminada. Então tem esse período mínimo ali, se eu não me engano, de 90 dias, em que os produtores precisam ficar com a terra em pousio, sem nenhuma soja plantada. E aí a data desse ano foi para Mato Grosso, e essa data varia para cada região, para Mato Grosso, que é o maior produtor brasileiro, foi 7 de setembro. Que se supõe que já choveu. Também leva em conta a chuva, mas também esse período de exatamente sem soja plantada. Cássia. Eu ia perguntar da história do café, porque você citou a soja, citou a cana. E eu estava vendo hoje cedo no G1 uma manchete que me chamou muita atenção, e depois a reportagem, que é sobre os incêndios em São Paulo causando danos irreversíveis a cafezais,
principalmente aqueles que, aliás, estão perto de canaviais, né, Cassiano? Tem muitas culturas, né? A gente teve uma história agora também recente que produtor de trigo aqui no interior de São Paulo, uma região tradicional de cana-de-açúcar também, mas que sempre tem produtor de outras culturas, que estava passando o que a gente chama de dissecante, que é um produto químico para antecipar o amadurecimento ali da planta e poder colher antes, porque ele estava vendo o fogo chegando muito perto do trigo. O mesmo ocorre no café, são situações pontuais que colocam aí o produtor perto dessa região que está tendo muito incêndio, queimada, em alerta, mas ainda não tem nenhum problema de incêndio grande atingindo grandes produtores de café do Brasil que estão concentrados em Minas Gerais e Espírito Santo. Mas sim, o café hoje é uma cultura, a gente já falou várias vezes aqui, é uma cultura muito sensível a clima, né? Por isso até que ela tem migrado de região produtora no Brasil, tem ganhado cada vez novas regiões. Mas tem um problema de seca de café no mundo inteiro, nos grandes países produtores, não só no Brasil. O Brasil no último ano conseguiu colher bem, o preço estava bom porque os países que produzem, concorrem com o Brasil, estavam com problema de produção. O Brasil conseguiu exportar mais e com bom preço. Nesse ano, a seca pegou não só os concorrentes do Brasil, mas está pegando também agora os cafezais do Brasil, e isso também é um sinal de alerta aí para a inflação, para preço para o consumidor, para o produtor que pode ter problema aí de renda, bom para quem consegue colher normalmente, porque pega um preço bom, mas de uma forma geral não é bom. Né? Exatamente, muito mais gente perde do que ganha numa situação dessa. Tá certo. E você falou também antes aqui, quando a gente estava na conversa, com o problema da carne. Exato, tem um problema pastos, né? Os pastos, se você tem uma seca, como está acontecendo agora no centro-oeste do Brasil, o maior produtor de carne do país, você pode ter uma redução de oferta de boi, por exemplo. Então, se você tem menos pasto ali bom para o boi poder pastejar e se alimentar, você tem que dar ou um suplemento com ração, então aumenta o custo, porque vai ter que dar mais ração em vez de colocar no pasto, aumentando o custo da carne, tem que aumentar o preço também na venda. Então tende a atingir o consumidor. Mas o maior problema hoje, o maior perigo é essa seca continuar, porque você afeta a produção, né, a oferta de animais, a produção de grãos, a logística também, né? O pessoal da região norte agora está tendo muita preocupação porque o Brasil virou um grande exportador para o Arco Norte. Então a gente tinha uma sobrecarga no sul, sudeste do país anos atrás. Com a abertura dos portos do norte, você desafogou aqui a região sul-sudeste, que continua exportando bastante e recebendo muitas cargas, mas o Arco Norte, você agora tem uma situação em que os rios que alimentam esses portos lá do norte, eles estão com baixíssimos porque níveis. vai pro rio, né? Vai pro rio, até chegar no navio, né? O Rio Tapajós, Rio Madeira, região lá de Miritituba, Pará, Santarém, até o Macapá lá, são todos os portos ali alimentados por rios, né? Então esse fluxo só ocorre quando o rio está num nível bom. Então já tem agora uma preocupação. O que acontece? Se o rio, né, ficar uma situação muito crítica e o rio parar o fluxo, você tem um caos de novo nas rodovias. Então não vai deixar de exportar, mas se você vai ter rodovias lá para o norte completamente lotadas para subir e também para trazer, porque esses portos recebem fertilizantes, recebem muitas coisas. Então tem um alerta geral aí por causa dessa seca. Caramba, e para concluir, previsão de chuva é só mais para frente. Mais para frente. Pelo menos essa semana aí tem a previsão. Temos aqui o Marcos, que é o cara que cobre meteorologia na Globo Rural, acompanhando diariamente. Inclusive, eu vou falar aqui na Globo Rural, a gente tem no site uma ferramenta de clima, Sardenberg, que você coloca a cidade ou a latitude e longitude da fazenda, e você tem alerta de queimada, chuva, temperatura, tudo lá em previsão do tempo. E tudo aberto, então é só entrar lá globorural.com.br, previsão do tempo, você tem uma ferramenta lá com mapinha lá, você consegue ver se tem risco de incêndio, geada e tudo mais. Vou repetir, globorural.com.br e previsão do tempo. A página é previsão do tempo. E aí vai aparecer a página lá com você pode escolher a cidade e tal. Isso aí. Muitíssimo obrigado e até a semana. Até a semana que vem, Sardenberg, Cássio, ouvintes. Obrigado. Até mais.